Vamos desenvolver um segundo exemplo abordando o arquivo texto na linguagem de programação Octave. Vamos criar um código-fonte. Nesse código-fonte, inicialmente vamos fazer a tabuada de um número, utilizando como saída o dispositivo padrão, o terminal de vídeo. Então vamos fazer a tabuada de 1 a 10. Na saída, vamos mostrar uma saída formatada, basicamente com 3 colunas de valores. Na primeira coluna, o valor da variável de entrada n, a variável de controle for i na segunda coluna e o resultado da expressão n vezes i na terceira coluna de valores. Então, vamos lá. Nossa pasta de exemplos, esse vai ser o nosso segundo programa, programa 2. Vamos lá, está aqui. N7, então temos aqui a tabuada do 7. Vamos limpar o console aqui. Antes da entrada de dados, vamos já pensar numa formatação mais interessante. Vamos colocar aqui algum padrão aqui na formatação. Uma linha antes de começar a tabela com a tabuada. Vamos ver se precisam ser feitos alguns ajustes. Então, tabuado 7. De primeira aqui já aconteceu corretamente. Tabuado 7. Vejo que já formatei a tabuada em uma tabela emoldurada. Vamos pegar essa linha e fazer aqui também no final. Agora sim, tabela prontinha. Então, o resultado da tabuada está sendo apresentado no dispositivo padrão, no terminal de vídeo. Então, vamos agora fazer com que esses dados da tabuada de n sejam gravados em um arquivo texto. Então, a gente já viu e estudou uma forma de sair de dados através da função fputs. E o que a gente vai fazer agora é fazer a saída de dados formatada usando a função fprintf. Eu vou manter aqui os códigos que apresentaram a saída no terminal de vídeo e vou traduzir isso para uma função de saída de dados em arquivo. Inicialmente, vamos então abrir o arquivo fopen, a função de abertura. A gente tem aqui a forma de implementação da função fopen. Primeiro parâmetro é o nome do arquivo texto, tabuada.txt, e o modo de abertura vai ser para gravação. Vamos usar então o modo W para gravar dados em arquivo texto. Então vejam, essa linha aqui, que faz a parte superior da tabela com a tabuada de n, eu vou repetir esse código e vou adaptá-lo usando a função de saída de dados para arquivo, a função fprintf. Então, fprintf, inicialmente temos que identificar a variável arquivo, arcid. Então, essa variável arquivo recebe da função fopen uma identificação para o arquivo externo tabuada.txt. Então, vejo que para fazer com que a saída de dados seja direcionada para o arquivo texto tabuada.txt, basta modificar o nome da função para fprint, f de file, o primeiro argumento, a identificação do arquivo, variável arquivo arcid. E pronto, isso já me garante que esse texto será gravado no arquivo tabuada.txt. Fazer a mesma coisa aqui com a saída formatada, esse printf, e vou transformar isso na função para gravar em arquivo texto. Basta colocar fprintf e o primeiro argumento, a identificação do arquivo, que é feita através da variável arcid.
De resto, não precisa ser feito mais nada. A função printf, ela é uma forma de formatar a saída de dados. Então, na primeira parte aqui, nós temos uma string formatada com especificadores de formato. E na segunda parte, as variáveis que irão fornecer os valores colocados em substituição aos especificadores de formato. Então, o primeiro valor é o valor da variável n, segundo valor, o valor da variável i, terceiro valor, o resultado da expressão n vezes i. 2D vai sempre ajustar o valor decimal em duas posições, em duas colunas na saída. Aqueles valores que não possuem duas posições, como por exemplo as unidades de 1 a 9, aqui na coluna da variável i, esses valores serão preenchidos com espaço à esquerda, para alinhar então o resultado desta coluna em duas posições. Então, novamente aqui eu vou copiar aquela linha. Aqui faz a parte inferior da tabuada, né, da moldura da tabuada. E vamos fechar o arquivo fclose arcid. Pronto. Então vejam, está rodando aí o código, tabuada do 7. Terminou o programa, vamos lá no nosso diretório, na pasta. Como a gente, na hora que abriu o arquivo para gravação, a gente não especificou o caminho, o arquivo texto tabuada txt será criado na mesma pasta do código-fonte, do arquivo 2.m. Então vejam aqui na pasta C, na raiz do meu computador, do meu HD, pasta exemplos, está aqui o código-fonte 2, e mais abaixo está lá o arquivo, um documento texto tabuada txt. Então vamos abri-la aqui, e nós temos lá a tabuada gravada no arquivo texto. Tabuada txt. Vamos colocá-la aqui do lado. Então, a linha superior da moldura da tabela com a tabuada aqui, basta identificar, ela tem a mesma forma implementada na função printf, que apresenta uma informação no dispositivo de saída padrão terminal de vídeo. Basta acrescentar a letra F de file, aqui no nome da função, e identificar o arquivo onde será gravado esse texto através da variável arquivo, que recebeu o resultado da função de abertura do arquivo. Veja que eu vou rodar aqui o código-fonte e, novamente, vamos fornecer a tabuada, agora vai ser a tabuada do 9. Então, ele está mostrando no terminal de vídeo a tabuada 9 e também gravando no arquivo texto. E veja que quando eu for abrir agora o arquivo tabuada txt, agora nós temos lá a tabuada do 9 gravada lá. Então, o modo de abertura W, ele cria o arquivo externo, tabuada txt. Se ele já existe como existia aqui na tabuada do 7, ele vai recriar o arquivo e gerando um arquivo novo. Vamos mudar aqui o modo de abertura W para A, que é uma outra forma de modo de abertura. Vou colocar aqui o comentário, A é de append. Então, o objetivo é adicionar dados no arquivo texto. Então, esse modo, se o arquivo não existe, ele cria o arquivo externamente. Mas no caso do arquivo já existir, como é o caso, já existe e lá está gravada a tabuada do 9, ele simplesmente vai adicionar novos dados ao final do arquivo texto existente. Então veja que eu vou rodar aqui agora, vou gravar lá a tabuada do 5, está aqui a tabuada do 5, vou abrir o arquivo texto novamente, está lá, tabuada, e vejo agora que eu tenho duas tabuadas gravadas. A tabuada do 9, que estava lá,
mais a tabuada que eu acabei de fazer, a tabuada 5. Então, o append, como o arquivo já existe com a tabuada 9, ele adiciona uma nova tabuada no final do arquivo texto. Então, essa é uma nova forma de gravar dados em arquivo, a função fprintf. Obrigado.